Lucas, boa noite. Eu sou Reginaldo Tati Esportes de Ribeirão Preto. Essa derrota para o Goiás em Ribeirão Preto, o que serve de lição para a sequência do Campeonato Nacional da Série B? O Goiás hoje está no meio da tabela. O que você poderia falar sobre isso? Bom, boa noite. Uma derrota muito dolorida. Primeiro tempo bem feito pela equipe e depois um desastre no segundo tempo, né? Um comportamento inadmissível, né? Muito do que a gente já vem falando ao longo de muitas rodadas, né? Infelizmente nós perdendo, não tirando o mérito do Botafogo, mas nós perdendo para variar para nós mesmos, né? Para o nosso comportamento, para a forma como a gente está se predispondo a buscar o acesso. É muito pouco. Muito pouco. O acesso ele depende de muita coisa que precisa melhorar aqui internamente. Senão, infelizmente, esse objetivo não vai ser atingido. E hoje foi mais uma prova do que vem acontecendo ao longo de algumas rodadas. Mesma pergunta que eu fiz para o Wagner Mancini, eu pergunto para você que acompanhou toda a partida. Como que o Goiás mudou tanto do primeiro para o segundo tempo? Primeiro tempo um futebol veloz, exigindo boas defesas do goleiro do Botafogo. E no segundo tempo o Botafogo foi futebol mais ofensivo e acabou conquistando o resultado. Cara, eu acho que vai muito da concentração. Realmente concordo, o professor falou que o primeiro tempo foi muito bom, e foi mesmo, para quem estava aqui no campo viu. Até você mesmo que estava acompanhando acabou de falar. E você faz um segundo tempo tão abaixo como isso, né? Gerando a possibilidade do adversário jogar no nosso campo de defesa quase o tempo todo. Então, é comportamento. Infelizmente, o que a gente precisa é acordar. Se não acordar, as coisas não vão acontecer. Se você pegar a folha salarial da equipe do Goiás, com jogadores de nomes, passaram por grandes clubes, como Thiago Galhardo, como também David Braz, que estava no banco de reservas, o que você pode falar em relação a toda essa situação, desse investimento feito com o Goiás? O que o Goiás almeja agora no campeonato? Ainda dá para acreditar em alguma coisa em relação ao acesso? É isso que nos dói tanto, eu acho, né? Justamente saber da competência do nosso elenco e a gente não conseguir entregar tudo aquilo que nós temos como expectativa do nosso torcedor, a expectativa da administração, a expectativa de todos que estão enxergando o quão robusto é esse elenco. O Goiás tem total chance de acesso, mas é como eu acabei de dizer na outra pergunta. Se não acordar, infelizmente as coisas não vão acontecer. E é com tristeza que eu falo isso. E agora a única coisa que nos resta é cobrar, trabalhar e tentar encontrar um caminho. Obrigado, boa sequência no campeonato. Obrigado. Wagner, boa noite. O Goiás no primeiro tempo foi melhor que o Botafogo, no meu ponto de vista, exigiu que o João Carlos fizesse grandes defesas. O que aconteceu de mudar a chave no segundo tempo, o Goiás sendo surpreendido e acabou sendo derrotado pelo Botafogo? Boa noite a todos. Realmente, eu também vi esse jogo, né? O Goiás muito bem na primeira etapa, jogando com uma certa velocidade e explorando alguns pontos que nós sabíamos que eram dificuldades do Botafogo. Jogamos bem pelos lados do campo, finalizamos bem também, obrigamos o João Carlos a várias defesas, mas na segunda etapa a gente volta e realmente a equipe dá uma declinada. Inclusive após as modificações a equipe caiu muito no segundo tempo, permitiu ao Botafogo que acelerasse o jogo no momento onde isso deveria ser a nossa competência. Então ficamos muito abaixo no segundo tempo, um time sem alma que realmente me incomodou bastante e que obviamente gerou aquilo que nós estamos vivendo agora, né? Uma derrota no campeonato onde a gente esperava exatamente somar uns 3 pontos. Em relação às alterações feitas, o que você poderia falar, o motivo das mudanças? As alterações foram muito em cima daquilo que estava acontecendo ao longo do que nós fizemos na semana também, mas não surtiram efeito. Nenhum dos atletas que entraram acabou, de certa forma, correspondendo àquilo que nós esperávamos, né? Acho até que as mudanças acabaram influenciando negativamente para que a produção da equipe fosse o que nós acabamos de dizer. Em relação ao próximo adversário do Goiás, o que você
planeja, já dá para pensar, curto tempo, já tem jogo na sexta-feira? Olha, a gente está de cabeça cheia agora neste momento, a gente joga de novo sexta-feira diante do Avaí, é necessário que a equipe volte a vencer, porque a gente vem de um empate agora, uma derrota fora de casa, a gente volta a jogar dentro do nosso estádio e nós temos que apresentar, além de um futebol melhor, um nível mais competitivo de jogo, também buscar uma vitória. Obrigado, Wagner. Obrigado, um abraço a todos.